Deus abençoa, eu sou vosso irmão Príncipe Emerson, estou aqui para partilhar um tema com vocês intitulado Desmascarando Cacu Filipe. E quero convidar vocês a abrirem comigo na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 13, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: porque se levantará falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. De acordo com este versículo, Jesus nos anuncia e nos adverte que haverá falsos profetas. Em relação a Cacu Filipe, será que Cacu Filipe é verdadeiro ou falso profeta? Um verdadeiro profeta, ela é examinada de acordo com a palavra de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, Cacu Filipe é totalmente reprovado. Primeiro, Cacu Filipe rompe uma das sãs doutrinas. Cacu Filipe rompe a coisa mais importante no cristianismo, que é a salvação por meio de Jesus. Cacu Filipe se diz que ele é a salvação hoje. Mas em todas as eras a salvação sempre é Jesus Cristo. Segunda coisa, Cacu Filipe diz que a Bíblia é um livro de magia. É um livro dos feiticeiros. É um livro de encantamento. Terceiro, ele diz que quem não lhe seguir, quem não obedecer o seu evangelho ou seguir o que ele prega, irá para o inferno. Cacu, ele próprio se diz que ele tem a infabilidade como profeta. Cacu, ele diz que ninguém pode ouvir outra pregação, ler outro livro, a não ser o dele. E ofende, usa palavrões, usa arrogância, o egocentrismo, quando transmite a sua mensagem. Logo, só reparando por esse seu caráter, por esse seu comportamento, mostra que é um falso profeta. E ele se diz que ele é o substituto como mensageiro após William Marion Branham. Mas quando você lê os sermões de Branham, as pregações de William Branham, ele aponta que Jesus é o Salvador, que a Bíblia é o absoluto, devemos ler e considerar ela. E que devemos respeitar cada ponto das Escrituras Sagradas. Então vimos que Cacu Filipe é outra coisa. E outra coisa, Cacu Filipe, ele diz que todas as igrejas do mundo, todas as pessoas do mundo, pouco importa quem é, pouco importa a aspiração, se não reconhece a sua mensagem, é um feiticeiro, é um mágico que está operando. E Cacu Filipe vai trazendo coisas assim. Outro ponto, Cacu Filipe, ele próprio, disse que, primeira vez, quando o tal anjo que apareceu para lhe dar mensagem, afirmou ser anjo de Deus, que acho que é 1993, depois ele veio retificar, disse que é um demônio, que é Satanás que lhe apareceu. Depois, mais tarde, veio dizer, não, agora o anjo verdadeiro lhe apareceu para lhe dar a mensagem correta. E ele ensina a arrogância, o fanatismo, o orgulho dentro dos seus próprios crentes. Você vê que são pessoas tão carnais, mas tão carnais que não possuem o Espírito Santo. Como uma pessoa assim pode ser um profeta? Como uma pessoa que nem respeito tem, invadem a igreja dos outros em pleno culto. Eu vi a invadirem a igreja dos outros em pleno culto, para eles entrarem e pregarem a mensagem dele enquanto está a decorrer o culto. Capazes de baterem pessoas. Debatemos com os seus pastores. O que eles fizeram? Gravamos o vídeo do debate, mas cortaram a nossa parte e enviaram só dele. Que tipo de comportamento é esse? Pessoas que eram membros das igrejas deles, hoje vêm até a mim e dizem que eu lá, mesmo quando eu questionava sobre a fé, me diziam, sai daqui com os teus demônios, seu incrédulo. Xingavam a própria pessoa. Pessoas que aceitaram essa fé de Cacu, essa fé infernal, e hoje vivem as consequências por aceitarem este homem. Então,
nós observamos quem é Cacu Filipe na verdade. É isso que a Bíblia profetiza, é um falso profeta, vindo enganando mais as pessoas, e enganará o eleito se for possível. Como vi muitos a seguir, depois viram que não adianta e voltaram. E o que é que William Branham me diz em relação ao falso profeta? Em relação a esses profetas que vêm que se dê que são também mensageiros. Branham me disse aqui, no livro de William Branham, As 7 Eras da Igreja, na era de Laodiceia. Vamos tirar aqui umas referências. Branham começa a dizer sobre o mensageiro na página 295. Primeiro, William Branham nos adverte. Ele lê Mateus capítulo 24, verso 23 ao verso 26. Ele diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais que, se for possível, enganará até os escolhidos. E ele começa a nos alertar sobre estes falsos profetas, essas pessoas que virão como Cacu Filipe. Primeiro ele nos mostra que nesta era de Laodiceia, Deus só envia um profeta mensageiro. Ele nos diz o seguinte, ele diz assim, antes de encerrarmos esta ascensão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente estes dois pensamentos. Primeiro, ele terá um mensageiro profeta. Quer dizer, nessa era haverá um mensageiro profeta, segundo Apocalipse capítulo 10, verso 7, fala de um anjo, e esse anjo se diz que é um mensageiro, porque a palavra anjo significa mensageiro também. Diz que tocará a sua trombeta, ou seja, singular, não plural, não trombetas, mas sua trombeta. E ele diz que Deus não envia dois profetas maiores na mesma era. Ele não faz isso. Ele diz que ele enviou Moisés sozinho, enviou Noé sozinho, enviou Paulo sozinho, enviou João Batista sozinho. Então, quando Cacu Filipe vem se dizer que ele é um profeta mensageiro para essa era, porque ele cometeu o erro de dizer que estamos ainda mesmo na era de Laodiceia, mas porém no clamor da meia-noite. Mas enquanto William Branham se identifica como o clamor da meia-noite também, ele diz nas escrituras, almas em prisão e outras mensagens. E Branham vai nos alertando sempre do falso profeta, e ele diz, se Cacu Filipe é mensageiro, e ele alega até revelações que Branham não recebeu, agora ele é quem está a receber. Ouve o que o William Branham me diz. William Branham diz que, mas eu nego, sob infalíveis evidências da palavra, que haja mais do que um mensageiro profeta maior que revelará os mistérios contidos na palavra, que tenha o ministério para converter os corações dos pais aos filhos. Branham disse, eu nego isso. Mas ele vem e se diz que é o mensageiro. E vem trazendo revelações que não tem nada a ver com o ensinamento de William Branham. E Branham continua a dizer sobre o comportamento desses falsos profetas. É o mesmo comportamento que esse Cacu manifesta. Ele diz, segundo o pensamento, devemos ser gravados em nossos corações, é que essas 7 eras da igreja começam tanto com o Espírito Anticristo quanto o Espírito Santo. Observe, começa com o Espírito Anticristo quanto com o Espírito Santo. Esses dois espíritos sempre acompanham. E nessa era estamos cheios desse espírito. Continua nos dizendo o seguinte, que devem ser benditos para sempre. Ele lê 1 de João capítulo 4, verso 1, que diz, amados, não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você notou? Ele disse, você que notou? Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E ele continua a dizer, você notou? O espírito anticristo está identificado com os falsos profetas. As eras chegaram com falsos profetas e se extinguiram com falsos profetas. Agora, é evidente que haverá um falso profeta genuíno. E ele vai dizendo sobre os falsos profetas. E as características dos falsos profetas, como a característica de Cacu, nós vimos aqui embaixo. Por exemplo, observam aqui o que
William Branham disse, repetindo as escrituras sagradas. Ele repete as escrituras sagradas, como diz em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 a 2. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, introduzirão encobertas heresias de perdição, negando o Senhor que o resgatou. Hoje o Cacu faz. Eu sou a salvação. Eu sou não sei o quê. As pessoas tiram a salvação de Jesus e colocam em Cacu Filipe. E ele continua a dizer, resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemo o caminho da verdade. E hoje o que o Cacu faz? Pisa a Bíblia, blasfema da Bíblia. Ele diz que depois vem dizer que a única Bíblia que tem que usar é Barbie. Por favor, uma pessoa assim não é para lhe considerar até como um servo de Deus. E a Bíblia também diz, no livro de 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 3 a... 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 3 a 4. Portanto, virá tempo em que sofrerão a sã doutrina, mas tendo comunhão nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E hoje as pessoas abandonam o verdadeiro evangelho para seguir um herege, um anticristo, como Cacu Filipe. Em 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Como os discípulos de Cacu estão a dar ouvido aos espíritos enganadores. Pessoa que está com o objetivo de arrastar as pessoas no inferno para pisotear o evangelho de Jesus Cristo. Continua a dizer. Espíritos enganadores. E doutrinas de demônio. É incrível a doutrina de Cacu. Se você ler os seus livros, você vai ver que são doutrinas completamente demoníacas. Doutrina de demônio. Agora, em cada caso, você notará que um falso profeta é aquele que significa anti-palavra. Uma pessoa que descrê das coisas da Bíblia, inventa seus mistérios, que pisa a palavra de Deus, é um anti-palavra. É um anticristo. Esse Cacu é um anticristo. Antipalavra. Assim também, estes falsos profetas vêm pervertendo a verdade, dando-lhe um significado que convém ao seu próprio objetivo diabólico. É o que Cacu faz. Perverte a palavra para poder dar um sentido diabólico. Vem com bastantes interpretações das escrituras, se nomeando ele como Salvador. Misericórdia para vocês que são seguidores desse homem. Objetivo diabólico. Continua William Branham a dizer. Você notou como as pessoas que desencaminham, outras mantêm-nas bem perto de si pelo medo. É o que ele faz. Se você não crê no meu evangelho, você irá no inferno. Se você não me crê, não me obedecer, Deus vai te ferir. Você é condenado. Mantém as pessoas perto de si por medo. Para que as pessoas vão lhe servir por medo. E muita gente seguiu ele por causa da arrogância e do amedrontamento que ele faz nas pessoas. Mas um verdadeiro profeta não precisa amedrontar as pessoas. Um verdadeiro profeta não precisa se dizer eu sou. Nem Jesus se dizia assim, nem Paulo, nem os apóstolos. Mas você vai ver a arrogância que ele usa. Não é característica de um profeta. É um filho do diabo. É um filho da perdição. É um maldito. Quem vai enganando as pessoas e as pessoas seguem aquilo. Meu Deus. É triste. E a Bíblia nos alerta. O William Branham continua a dizer. Você notou? Ele mantém as pessoas perto de si pelo medo. Eles dizem que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se forem embora, então o resultado resultará destruição. É o que ele fala. Se você não me seguir, você não está comigo, você será destruído. Quer dizer, pelo medo. O que William Branham está a dizer aqui é o que Cacu faz. Cacu é um mazeu enganador, é um sabichão que vem enganar as pessoas. Eles são falsos profetas. Pois um verdadeiro profeta sempre conduz a palavra e
vincula as pessoas a Jesus Cristo. E não dirá às pessoas para temê-lo ou o que diz, mas para temer o que a palavra diz. Aleluia. Um verdadeiro profeta leva as pessoas na Bíblia, na palavra do Senhor, nos ensinamentos da Bíblia, a temerem a Deus e a respeitar Jesus Cristo. Cacu nem Jesus ele teme. É um blasfemo, um sem temor. É um falso profeta de acordo com as escrituras que nós estamos aqui e de acordo com a Bíblia. Tem o objetivo de se vangloriar e de levar as pessoas a crer nele. Então, Cacu Filipe, meu irmão, é um falso profeta. Não lhe acredita. Toda a prepotência que ele usa, todo o argumento, toda a artimanha é para levar as pessoas no inferno. Por isso, irmão, fica cauteloso. Não segue esse tal falso profeta Cacu Filipe. Ele é um enganador. Ele é um blasfemador. É um falso profeta com todas as letras. Ele vem querendo imitar o mensageiro. Branham disse que virá, se você continuar a leitura, Branham disse que virá pessoas que vão se querer imitar o mensageiro, mas não vão produzir a verdadeira verdade. Não vão produzir filhos de Deus nascidos de novo. Porque ele próprio é um carnal. Porque ele próprio é um não nascido de novo. E é isso que Cacu faz. Ele vem para tentar imitar o mensageiro. Tal como Janes e Jambre resistiram a Moisés. Ele se diz que era da mensagem, mas agora hoje vem resistir o mensageiro. Cacu Filipe lê as citações de Branham, mas depois deturpa aquilo, vem dar outro sentido. Isso é porque são pessoas como Janes e Jambre. São pessoas que vêm como Corém e Datã. São pessoas sementes de discrepância, filhos do diabo. Pessoas usadas pelo demônio para poder atrair. Por isso Jesus nos alerta. Nos últimos dias haverá falsos profetas, que se for possível enganaria os escolher. E hoje até pessoas que creem na mensagem de William Branham, pessoas que creem nessa mensagem, se perturbam com um demônio como Cacu Filipe. Devemos saber as escrituras. Uma pessoa que deturpa, uma pessoa que ofende, uma pessoa que é arrogante. Seus pastores, os seus apóstolos, você olha para eles com um senso de carnalidade, com arrogância. Meu Deus, por favor, não siga esse homem Cacu Filipe. Ele é um falso profeta. Você que é a esposa de Cristo, você que é filho de Deus, fica alerta. Não cai nas filosofias e no diabolicismo desse homem. Eu sou vosso irmão Príncipe Emerson e esta é a palavra que eu queria partilhar com vocês. Que Deus vos abençoe.